Que Deus abençoe a todos grandiosamente. Eu estou certo, convicto que hoje, sexta-feira, o Todo-Poderoso vai abençoar e mudar a sua vida. Eu estou falando aqui dos estúdios para você que participa desta programação através da Fé TV online, ou você que está no Facebook ou no YouTube da Fé TV online. Eu gostaria de pedir à senhora, ao senhor, que agora fizesse um favor para Deus e para alguém que está sofrendo. Você vai agora partilhar o link, agora aí no Facebook, no YouTube. Você vai partilhar esse link para uma pessoa que está sofrendo. Uma pessoa que a senhora conhece, quem sabe está no hospital, está em casa, mas esperando a morte, esperando com que tudo venha esmoronar, porque ela já desistiu. Eu tenho certeza que essa sua ajuda vai salvar essa pessoa, porque para Deus nada é impossível. E hoje estamos aqui para fazer um desafio a todos que creem na palavra de Deus e dizem assim: pastor Gideão, eu estou cansado, não aguento mais sofrer, estou cansada de depender de remédio, estou cansada de ir dormir e não conseguir dormir, estou cansada de ouvir vozes, estou cansada de sofrer, tudo que eu coloco a mão, nada dá certo, tudo que eu tento fazer, nada se abre, as portas estão fechadas. Meu amigo e amiga, hoje é o dia da sessão de descarrego, e eu tenho certeza, o que você vai entender, o que você vai ouvir, escutar nesta programação e ver os relatos de pessoas que chegaram aflitas e desesperadas e venceram, isso vai fazer a senhora, o senhor mudar o seu pensamento, de tirar a própria vida, de desistir da vida, de jogar a toalha e nunca mais lutar para vencer esse problema. Eu sempre digo, o fraco, ele desiste, mas o forte, ele persiste, ele luta, ele resiste e nunca olha para trás. É por isso que eu estou chamando a senhora, o senhor, aí, para preparar já um copo com água, porque nesta programação nós estaremos pedindo a Deus para consagrar esta água e tocar na vida de todos que estão aflitos e desesperados. Hoje mesmo, de manhã pela manhã, acabei de chegar ali do Maculuço, no Cunene 2000, ali, nós tivemos a orar, buscar, clamar a Deus para a libertação das pessoas que chegaram aflitas e desesperadas. Como você vê aqui, as imagens, você pode ver aí atrás as imagens, aqui as imagens, nós tivemos essa reunião hoje, onde consagramos esta água. Infelizmente, aqui no Cunene 2000, nós não temos mais horários, já tivemos às 6 da manhã, mas em uma casa de oração de Cabinho do Cunene, ainda tem às 15 horas e também tem às 18 horas. Aqui são pessoas que chegaram aflitas, pessoas que clamaram, buscaram a Deus. Isso é um pouco da reunião, o início que nós, quando começamos a reunião, e muitas pessoas hoje foram libertas. E assim como essas pessoas foram libertas, suas vidas foram transformadas, eu tenho certeza que o senhor, a senhora que nos ouve aí, que participa aí pela Fé TV, online, 24 horas ali, você está ligado conosco aí pelo Facebook, ou então você está ali ligado pelo YouTube. Tudo pode mudar hoje. Tudo depende da senhora, porque é uma decisão que muda a vida daqueles que chegam a Deus. Nós vamos aqui a um relato de uma pessoa que chegou na igreja. Ela chegou desesperada, gemendo, sofrendo. Parecia que não tinha mais solução, mas a fé e a oração de poder libertou essa pessoa. E depois nós vamos voltar para você saber quais são os sintomas que comprovam que você tem uma força do mal, tem um espírito que o acompanha, que tem destruído a sua vida, que tem feito da senhora uma pessoa triste, amargurada, deprimida. E quem sabe, até a senhora já tentou o suicídio. Eu quero dizer
que haja luz, e vai haver luz no dia de hoje, na vida daqueles que creem na palavra de Deus. Vamos a essa história, depois nós vamos voltar com os 10 sintomas. Eu, porém, vivi uma vida completamente frustrada. Tudo começou quando, porém, perdi os meus pais. Pais esses, quando vivo, eram separados. Filho de pais separados, já com uma vida frustrada. E numa madrugada, às 0 horas, a minha mãe falece. Ao amanhecer, 14 horas, meu pai morre. Os dois foram enterrados, um ao lado do outro. Grande maldição. Eu respondo pelo nome de Emanuel Fernandes Luiz Ngola. Eu não sabia o que fazer da vida. Tanto é que os meus pais deixaram-me analfabetos. Eu não podia estudar, porque na família havia uma maldição que ninguém pode ser ninguém. Então, quando os meus pais falecem, a minha irmã, da capital de Luanda, assim dizer, pegou-me da província de Kwanza Norte e trouxe-me para a capital. Ela pôs-me a estudar, ia estudando muito bem, mas de repente uma maldição entrou sobre a minha vida. Essa maldição foi de maluquice. Eu fiquei maluco numa madrugada. A minha mãe morre de madrugada. Depois de um tempo, de madrugada, eu começo a ter os sintomas da maluquice. Ao ponto de eu pegar um ferro de engomar, ligar na energia, e eu me queimei por 3 vezes. Isso na minha consciência dizia assim, essas 3 vezes significa Pai, Filho e Espírito Santo. Mas na verdade hoje entendo que o Espírito Santo não fere, ele ama, acolhe. Então aquele era um espírito que porém me enganava. Eu queimei por 3 vezes e de repente aquilo piorou, o espírito de maluquice piorou. Eu despi-me, tirei toda a roupa e fiquei andando fora, na rua, andando, gritando, e eu não sabia o que fazia no momento. Quando a minha irmã foi acionada, ela veio correndo, pegou-me e levou-me para o hospital. Chegando ao hospital, eu desmaiei, apaguei e fui acordar numa clínica. Posto na clínica, eu não dava sinais de melhoria, só piorava. Eu catava lixo, as coisas que porém os médicos punham no lixo, eu ia catar, papéis, escrevia, o que escrevia eu não sei. E eu via que o lixo para mim era coisa boa. E a minha irmã falou para mim o seguinte, Emanuel, põe no teu coração que de 8 em 8 anos você vai ter muita saúde. Eu creio naquela palavra. E os dias foram passando e o pastor foi orando por mim. Graças a Deus recebi alta. Depois da alta houve melhoria e a minha irmã achou conveniente me mandar de volta para a província. Para minha desgraça, vou assim dizer. Lá aconteceu algo mais terrível ainda. Eu fui até o quarto do meu irmão numa tarde para descansar e quando lá cheguei estava sujo o quarto e eu decidi fazer uma limpeza. Fazendo a limpeza e havia um prato tradicional dos espíritos embaixo da cama do meu irmão. Um prato que eu não podia mexer, eu como caçula da família, não podia mexer de jeito nenhum. Eu na inocência mexi aquele prato e varri embaixo da cama, posei o prato e fui na cama me deitar. Só sei que mesmo na cama começou os sintomas. A minha boca começou a ficar torta. Eu começava a me contorcer, parece uma cobra. A minha boca abria, parecia uma panela de pressão. Eu não estava a entender nada. E eu me contorcia de um lado ao outro. Eu não conseguia me colocar de pé firme. E eu saí dali à rasca. Fui mesmo cambaleando, com vergonha das pessoas. Eu tentava fingir que estava tudo bem. Eu fingia que estou fazendo algumas brincadeiras, só para não mostrar a luta que estava a passar espiritual. Eu descontorcido, eu estava lá mesmo mal. Parecia uma cobra, algo terrível. Cheguei a casa e a minha mãe fez o que tinha que fazer, não dava certo. Foi então quando a minha irmã, cá na capital, já membro firme da Igreja Universal, na época já obreira, ligou para o pastor, conversou com o pastor, que todos sabem que é um irmão que está com problemas espirituais. Então o pastor começou a me dar acompanhamento espiritual, começou a fazer minhas orações da quebra da maldição e foi indo. Não foi fácil, não foi fácil. Quando parecia que estava a ficar bem, aparecia outros sofrimentos, outras situações. Tanto é que eu caí numa dor de cabeça que não podia ficar de pé, não podia me manter de pé a não ser ficar deitado. E aquilo me doía muito.
porque eu via meus amigos jogar futebol, aí passear, e eu queria fazer aquilo que também estavam a fazer, mas eu não conseguia, porque estava lá estatulado como uma pessoa condenada a ter uma dor de cabeça que não podia deixar fazer absolutamente nada. E aí o tempo foi passando, e o pastor foi perseverando, fazendo uma oração, ia para a reunião de libertação, minha irmã me levava para a igreja, porque sozinho eu não conseguia, e naquele processo de libertação, eu, porém, consegui alcançar a libertação contra esses espíritos. Então, com o processo de libertação, isso foi quebrado, a maldição foi quebrada e eu alcancei a minha liberdade espiritual, porque não tinha antes, eu não conseguia dormir. Eu, quando dormia, sonhava comer no sono. Eu sonhava comer ao ponto de fazer barulho com a boca. Parecia que estava mesmo a comer no sono. Chorava no sono e acordava com lágrimas nos olhos. Era uma pessoa que, por isso, sonhava ser apertado no pescoço. Eu não conseguia ter paz. Não havia paz em mim. Eu voava no sono. Voava, dava-me corrida que ao ponto de eu não conseguir sair do caminho, do lugar. Eu corria, mas não saía do lugar e o espírito chegava e batia em mim. Ele me maltratava no sono. Mas depois do processo da libertação, hoje eu alcancei a liberdade espiritual, hoje tenho paz, hoje tenho tranquilidade, durmo, acordo sem nenhum problema e o mal, a maldição na minha vida foi quebrada. Graças ao Senhor Jesus, mas também a minha decisão, porque tudo aconteceu depois de eu ter decidido em me entregar naquele que porém realmente tem a verdadeira libertação, que é Jesus. Porque eu me lembro que ele falou numa das suas passagens em Mateus 11, 28, que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados ou oprimidos, que eu vos aliviarei. Então eu ouvi este chamado, fui até Jesus e realmente todo o fardo que eu carregava, todo o cansaço que eu carregava foi retirado. Hoje eu devo a minha vida ao Senhor Jesus. Hoje tudo mudou na vida do senhor Emanuel. Você vê, depois do pai morrer pela madrugada, o dia seguinte, esse senhor começou a ficar maluco. Maluco ao ponto de querer se queimar 3 vezes com ferro. Quantas são as pessoas que têm comportamentos que ninguém sabe, ninguém entende? Talvez é o seu filho, talvez é o seu marido, talvez é a senhora mesmo que não entende da maneira que reage dentro de casa com as pessoas. Sabe por quê? Porque tem um mal na sua vida. Tem um mal, tem uma obra do inferno e feitiçaria que entrou, que fizeram na sua vida. Assim são tantas pessoas. São pessoas boas. São pessoas trabalhadoras. Pessoas que dizem assim: mas não faço mal para ninguém. Presta atenção, senhor, senhora. Não precisa você fazer bem ou mal. Só basta você não ter a proteção de Deus para que o mal, a inveja, as pragas, o feitiço chegue na sua vida. Existem 10 sintomas que você vai ouvir agora que comprovam que você tem uma força do mal, tem um espírito que tem atuado na sua vida. Vamos agora a esses 10 sintomas e vamos voltar com todos vocês. Alerta! Preste muita atenção a esses 10 sintomas. Você pode estar sendo vítima de um ritual, dores de cabeça constantes. A dor é insuportável e a pessoa que sente estes sintomas não consegue achar nenhum medicamento que possa passar a dor. E todos os dias, naquela mesma hora, essa dor volta com toda a intensidade. Medo. A pessoa que tem esse sintoma sente medo de tudo que está em seu redor. Tem medo de escuro, de sair de casa, de ficar sozinho, medo de morrer e até medo do que pode acontecer amanhã. E às vezes não consegue nem sair de casa com medo do que algo ruim pode acontecer. Depressão. Uma tristeza constante que o faz se sentir a pior pessoa do mundo. É motivo para chorar e sentir um grande vazio na sua alma. Nada e nem ninguém é capaz de o fazer feliz. Ataques ou desmaios.
não existe hora nem lugar, sem nenhuma explicação, quando menos se espera, o corpo desfalece. Visão de vultos e audição de vozes. Um tormento e a sensação da presença de alguém é constante. Muitas vezes, aquele corpo sombrio passa e traz arrepio no corpo inteiro. De repente, você ouve alguém chamar pelo seu nome, mesmo estando sozinho. Vícios. Você tem sentido um desejo incontrolável. Você até promete para si e para todos que não vai mais se deixar levar, mas aquele desejo é mais forte. Doenças sem diagnóstico. Diversos exames são feitos com vários médicos, mas de nada adianta. As dores continuam sem nenhuma causa. Nem os especialistas encontram a resposta. Pensamentos de suicídio. O desânimo tem sido constante e nada mais faz sentido. O sofrimento tem te levado a crer que nada mais faz sentido e que a morte é a melhor solução. Insônia. A noite chega, mas o sono não vem e os pensamentos negativos atormentam a sua mente durante toda a madrugada e somente os remédios para dormirem trazem o sono esforçado. Nervosismo. Tem sentido raiva de repente dentro de si e sem motivo aparente. Joga coisas no chão e até agride os filhos, brigar com o marido ou esposa. Você tem algum desses sintomas? Fique atento, você pode estar sendo vítima de um ritual. Qual desses 10 sintomas o senhor, a senhora, tem sido atormentado? Tem sofrido com qual desses 10 sintomas? Será que é os vícios? Já prometeu tantas vezes mudar, não consegue? Será que o senhor ouve vozes, vê vultos? Vê um vulto passando, está sozinho em casa? Será que a dor de cabeça constante não para? Já levantou com dor de cabeça? Pensamentos de suicídio? Qual dos 10 sintomas? Eu gostaria que a senhora ligasse agora para o pastor online. Você que não aguenta mais. Você que diz, pastor, um desses sintomas mais eu tenho na minha vida. Ligue agora para o 925-335-322. Eu repito, 925-335-322. Você pode ligar aqui agora e nós estaremos contactando com a senhora para fazer uma visita. Você precisa de uma visita? Você quer marcar uma visita? Você quer marcar como é que eu vou dizer? Um momento para conversar com o pastor? Você precisa? Ligue agora. Pode ligar agora ou então manda uma mensagem, porque nós estaremos respondendo a senhora ao Senhor, porque ninguém que te ver sofrer, nem o próprio Deus. Essa é a razão que a senhora, o senhor, está ligada aqui nesta programação, porque ainda existe esperança para os seus problemas. Olha o que diz a palavra de Deus. Talvez você fale assim, não, o meu problema não é espiritual. Eu lhe garanto que seu problema é espiritual. A Bíblia diz assim, e estava ali no livro de Lucas 11:14, diz assim, estava ele, Jesus, expulsando um demônio. Jesus estava expulsando um demônio, o qual era mudo, quer dizer, aquela pessoa era muda. E aconteceu que saindo o demônio, quando o Senhor Jesus expulsou, a Bíblia diz que o mudo falou e maravilhou-se a multidão. Presta atenção, meu amigo e minha amiga. Aquele rapaz que chegou até Jesus, ele tinha um problema. Qual era o problema? Ele não conseguia falar. Ele não conseguia, ele era mudo. E todo mundo pensava que aquilo era normal. Mas quando trouxeram até Jesus, e o Senhor Jesus expulsou aquele demônio, aquele espírito, o problema acabou. Eu tenho certeza que quando a senhora, o Senhor chegar em uma casa de oração, ainda hoje, porque não tem a sessão do descarrego, é apenas nas casas de oração e nos núcleos. Não temos a online, não temos.
é nas casas de oração. Eu tenho certeza que tudo vai mudar. A senhora não está cansada de sofrer? O senhor não está cansado desse problema? Não é verdade? Faça aquilo que os outros têm feito. Tem dado passos de fé. Tem chegado em uma casa de oração e Deus tem liberto essas pessoas. Tem arrancado o mal. Assim nesse homem. Ele não podia falar. Quem estava causando aquele problema? Era o demônio. Quem está nesse casamento? Você ama o teu marido ou a tua mulher. Quando ele está longe ou ela, vocês sentem saudades. Mas quando chegam juntos, é briga. Ninguém suporta o outro. Você é uma pessoa que estudou, tem muitos diplomas. Você tem tudo e todo mundo fala. Você tem talento, mas você não consegue trabalhar no seu ramo. Quando você encontra um trabalho, de repente, rapidamente você acaba perdendo. Por quê? Porque tem um espírito que traz o desemprego na sua vida. Todo relacionamento que você entrou, você acabou machucada. Agora você quer tirar a própria vida. Tem pensamentos de suicídio, por quê? Porque tem um mal que está na sua vida, é um espírito. Assim como esse rapaz, quando o Senhor Jesus expulsou o mal, ele começou a falar. Todo mundo se maravilhou. É isso que tem que acontecer na sua vida. Aqueles que te perseguem, os seus familiares, os seus amigos, até os seus inimigos, eles têm que ver Deus na sua vida, para que todos possam se maravilhar, como a multidão se maravilhou quando viu aquele mundo falar, porque o espírito que causava o problema saiu. Você que tem essa dor na coluna, você que tem essa dor nos pés, desde o dia que você pisou naquela tala, hoje você tem as pernas inchadas. Tudo que você faz não dá. Já usou remédio, já foi nos médicos, já foi até nos curandeiros e não encontrou a solução. Hoje mesmo, em uma casa de oração de Cabim do Cunene, você pode procurar um homem de Deus que estará fazendo o trabalho de libertação e aspergindo a água pura na sua vida, no seu corpo. E eu tenho certeza que Deus vai mudar essa situação. Nós vamos agora, antes dos relatos, saber o que tem acontecido nessa reunião. Uma chamada sobre a reunião de sexta-feira, a sessão do descarrego. Depois voltamos com todos vocês. Se os problemas espirituais têm feito você pensar em desistir, pare. Veja o que diz o texto sagrado. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Saiba que para Deus não existe o impossível. Participe da sessão espiritual do descarrego, toda sexta-feira. O convite está feito. De Cabim do Cunene você pode participar ainda hoje, ao meio-dia, 15 horas e 18 horas. Não importa onde, aí no Benfica, aí no Alvalade, aí no Maculuço, não temos apenas, como eu falei, só temos às 6 da manhã. Mas ainda temos de Cabim do Cunene, ali no Marçal, ali no Patriota, você que está sofrendo. Não aguenta mais, você disse, pastor, chega, não aguento mais. Marque agora uma entrevista com o pastor como homem de Deus. Estará ali um homem de Deus esperando pela senhora ou pelo Senhor para ajudá-la, para libertá-la de todas essas maldições, de todos esses trabalhos de bruxaria e feitiçaria. Vamos a relatos. Há pessoas que chegaram carregadas e venceram por causa dessa oração na sessão do descarrego. Na minha segunda gestação, eu tive muitos problemas de saúde. Sou Josefa de Fátima Viegas, tenho 37 anos de idade. Eu conheci o trabalho da Igreja Universal através da minha mãe, me evangelizou e eu aceitei o convite da minha mãe para entrar na Igreja Universal do Reino de Deus. Na minha segunda gestação, eu tive muitos problemas de saúde. Fiquei grávida da minha segunda filha. Teve uma inflamação no braço direito, um furúnculo nas mãos
Não sei se o Franco veio da onde, mas eu já estava dentro da igreja. Muitas dores no braço e saía muito pus. Mas eu fui fazendo a medicação lá no bairro, num posto médico, e fui usando a fé. Hoje eu estou livre dessa enfermidade através do poder da fé. Qual é o nome da senhora? Lúcia Sebastião. Eram as brigas constantes na nossa casa. O meu pai tinha problemas com álcool e todas as vezes que ele viesse bêbado em casa era briga. Quebrava tudo e todos nós ficávamos tristes. E eu já cheguei ao ponto de dizer, é melhor que meu pai morra, talvez todos nós estaríamos felizes. Mas não foi o contrário, né? Graças a Deus, eu e a minha mãe víamos sempre na corrente de libertação às sextas-feiras e graças a Deus o problema passou. Mas surgiram outros problemas, eram as doenças constantes. Em casa era um caía doente e o outro. Se parecia que combinavam-se as doenças, mas graças a Deus também foram todos resolvidos depois de participarmos nas correntes de libertação. As brigas terminaram, as doenças constantes também. Hoje todos gozam plena saúde e o meu pai já não faz mais briga e cada um vive feliz. Qual é o nome do senhor? Chamo Albano da Costa Alves. Senhor Albano, como é que era a vida do senhor Albano antes de participar na corrente de libertação? Quais eram os problemas que afligiam o senhor Albano? Eu era um alcoólatra, não parava de beber e um monte de mulheres, arranjava um monte de mulheres. Praticamente a minha mulher de casa não tinha sossego. Por causa dessa situação, na rua, um monte de mulheres comigo, tinha 2, 3 mulheres e vivia na vida da fornicação. Eu não vivia feliz, mas após de participar nas reuniões de libertação, me livrei dessa situação toda, dos vícios, do cigarro, da bebida e situação da prostituição também, tudo ficou para trás. Agora vivo bem. O senhor está liberto? Estou liberto. Valeu a pena participar da corrente de libertação? Valeu a pena, sim. O que o senhor tem a dizer para aquelas pessoas que estão na mesma situação ou pior do que o senhor? Para quem vive na mesma situação ou na pior, venha à Igreja Universal para mudar essa situação. Que Deus abençoe o senhor. Amém. Faça a sua parte. Assim como essas pessoas fizeram a parte dele. Qual foi a parte dele? Chegar conforme estava. Não importa como está a senhora. Não importa a sua situação. Presta atenção. Olhe para mim aqui. Existe uma solução. Deus quer mudar a sua história. Eu estou falando com a senhora que está aí, pensando em tirar. Não faça isso. Não tire a sua vida. Existe um Deus que pode mudar a sua vida. Ele mudou a minha vida. E os testemunhos que a senhora, o Senhor tem ouvido e ouviu agora, não são pessoas que estão aqui para atuar, não são atores, atrizes, são pessoas comuns como a senhora, Senhor. O que elas fizeram foi tomar um passo de fé. Deram um passo de fé, chegaram à casa de oração e hoje elas estão libertas. Isso também vai acontecer com o Senhor, com a senhora. Vamos preparar agora o copo com água? Prepara o seu copo com água, aqui está o meu copo com água já preparado. Eu gostaria que o senhor também, a senhora preparasse o seu copo com água. Enquanto prepara, vai ali na cozinha, nós vamos agora a essa matéria que fala da sessão do descarrego, depois vamos voltar com a oração. E eu tenho certeza, quando terminar a oração, também vai terminar o seu sofrimento. Nos últimos tempos, tem acontecido muitas tragédias a nível mundial. E ao olhar para a vida de muitas pessoas, percebe-se que não é o que esperavam da vida. Muitas são as pessoas que tiveram seus planos fracassados e sem esperança e têm vivido em situações críticas e amarração, dívidas, depressão, doenças, desemprego, marido da noite,
perturbação noturna, relacionamentos fracassados, brigas constantes na família. E sentem-se fracos para recomeçar. Você não pode perder o maior encontro de libertação espiritual na sessão do descarrego, nos núcleos e casas de oração espalhadas a nível nacional. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, por favor. Meu Senhor e meu Pai, eis-nos aqui diante de Ti. E neste momento tão esperado por muitos, eu clamo a Ti em favor do aflito. Essas pessoas que gemem, que não conseguem dormir, que nem o remédio tem aliviado a dor. Pessoas que pensam em tirar a própria vida. São tantos os problemas, as necessidades, as súplicas. Por isso eu te peço, incline os teus ouvidos para responder, para atender o clamor, a oração dessa pessoa aflita. Eu lhe peço que o Senhor arranque esse mal, essa dor nos ossos, essa dor no coração, na alma. Arranque essa tristeza, a depressão. Eu ergo a minha mão para repreender esse espírito que atua na vida dessa pessoa. Larga o corpo dela. Larga a mente, o pensamento de suicídio. O espírito que tem tomado a mente dela, que tem feito ela pensar em se jogar do prédio abaixo. Seja repreendido agora. Não é um pedido à morte. Saia dessa criatura. Sai dos pensamentos dela. Doença, dor, saia e não volte nunca mais. Ó Espírito Santo, traga paz, traga alegria, traga o alívio para esta alma aflita. Como servo teu te peço, abençoa grandiosamente a todos, que haja luz aonde ela está, seja no hospital, na clínica, seja em casa ou numa cadeia, não importa. Que o Senhor a visite e o Senhor abençoe a todos. Consagre este copo com água. Coloca a tua virtude e o teu poder, para que todos ao beber recebam vigor, força, para tomar um passo de fé. E ainda hoje, chegar em uma casa de oração de Cabinda Okunene. Eu lhe peço e te agradeço, determinando esta água abençoada. No nome do Pai, no nome do Filho, em o nome do Espírito Santo, e todos que creem, digam assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém. Você crê? Beba com fé. Sem dúvida. Beba que o milagre vai acontecer. Respire fundo e diga graças a Deus. Eu tenho certeza que Deus já tocou no seu corpo. Deus arrancou esses pensamentos de suicídio. Deus arrancou esse mal aí na sua vida. Agora, a senhora já tem força. Não fique em casa. Não fique dependendo da oração em casa. Hoje mesmo recebemos uma senhora lá no Macuruço que estava assistindo pela rádio. Mas quando chegou hoje, ela é vítima de um trabalho de feitiçaria. Ela não consegue dormir na cama dela. Ela sente como se estivesse queimando. Só se sente bem no chão e só se sente bem no sofá da sala. O marido já está ficando chateado, está falando que ela arranjou um namorado. É o espírito que entrou para separar aquele casal. Graças a Deus ela chegou hoje, pela primeira vez sexta-feira, e foi liberta. Ela foi liberta de todos os males. E assim você também, quando chegar hoje em uma casa de oração, ligue agora para o pastor Laine, se você ainda não ligou, para deixar o seu nome ou para pedir mais orientações aonde hoje você cultuar de Cabinda Okunene. Os números estão aí, 925-335-3212. Eu repito, 925-335-3212.
212. Ou então o fixo, o 955-026-321. Repito, 955-026-321. Você pode ligar. E se você ainda não partilhou, faça agora. Pega aí o seu celular e partilhe agora. Manda por uma pessoa, ela vai assistir, ela vai entender e ela hoje ainda vai chegar em uma casa de oração. Faça isso agora, você que está ligado agora na Fé TV, participando desse programa Decisão. Falando em decisão, nós temos hoje, nesse domingo, nessa semana, algo muito importante. Principalmente você que tem uma ferida na alma. Você tem uma ferida que ainda não cicatrizou. Você sabe que muitas pessoas, elas dizem, eu estou bem. Mas quando se toca em um assunto, ela se inquieta. Quando se menciona o nome da fulana ou do fulano, ela se inquieta. Sabe por quê? Porque você ainda tem uma ferida de mágoa, de rancor, de ódio, de alguma coisa que você passou pela vida, a injustiça. Você foi traída, foi abusada pelo teu tio, pelo teu irmão mais velho. E quando fala no nome, quando ele chega em casa, ou quando você ouve que ele está vindo, você quer fugir, você quer sair dali. Por quê? Porque você tem uma ferida dentro do seu peito, na sua alma, que te faz chorar, que te faz gemer. Essa é a razão que nesse domingo, em cada núcleo, aqui em Angola, no nosso continente, em Cabinda, do Mar Oeste, estarão homens de Deus para clamar a Deus e para orar para que o Senhor, o Pai, o Todo-Poderoso, venha sarar essas feridas, venha cicatrizar essa ferida aí na tua alma, porque chegou a hora de você ser feliz, chegou a hora de você ter paz dentro do seu coração, não importa o seu estado, aonde você está. Nós estaremos ali no Maculuço, temos reunião às 7 da manhã, o pastor João estará ali com todos vocês, principalmente às 9h30, com o seu bispo Alberto II, ali no Cunene 2000, ali atrás da Liga Africana, no Maculuço, e também às 11 da manhã, que eu estarei junto com todos vocês. Mas também temos no Alvalade, temos no Zango, temos no Patriota, temos no Talatona, temos de Cabinda ao Cunene. Ligue para o pastor online e alguém estará dando mais informações. Não perca, principalmente você que chora, que geme. Nós vamos a essa matéria e depois vamos ligar com um testemunho de alguém que odiava o pai, que tinha mágoa no coração do pai, porque ela tinha uma ferida de muitos anos. Vamos agora a essa matéria e depois vamos regressar já com o testemunho. Eu entrei com problemas familiares e concernente aos problemas que eu via na minha família, isso na minha casa, eu comecei a ter depressão. Quantos dos seus sonhos se desperdiçaram por feridas ainda não cicatrizadas? Era uma jovem que sofria por depressão e eu tinha já vontade de se matar. Há momentos que eu ouvia vozes a me falar: se você não fica boa, é melhor você se matar para acabar de uma vez por todas com esse sofrimento. Descubra como se curar de uma vez por todas. O Espírito Santo, para mim, eu não conseguiria descrever, não conseguiria, mas eu sei que Ele é meu tudo. Da ferida à cicatriz. Domingo, 21 de maio. Especialmente às 7 horas da manhã e às 18 horas. Na Fé TV Online 24 horas ao dia. Rádio Online Nosso Tempo. Facebook e YouTube da Igreja Universal e do Bispo Alberto II. E às 7 horas da manhã. Na Rádio Essencial 96.1 em FM. E na Rádio Next FM 98.7. E também presencialmente nos núcleos e casas de oração espalhadas pelo país. Eu sou a Conceição Soares Cristóvão. Eu tinha um problema, cheguei de ter mágoa do meu pai, cheguei de ver ele como uma pessoa desconhecida. E depois de eu receber o Espírito Santo, naquele mesmo dia eu me lembro que eu falei com meu pai, eu declarei o amor que eu sentia por ele, falei com ele, pedi desculpa e me humilhei também
diante dele, disse que as coisas que eu pensava dele, e ele disse que não é assim que você pensa. E daí eu procurei viver a minha vida com Deus. Hoje eu sou livre desses maus pensamentos da morte. Eu sou feliz porque tenho um Espírito Santo e que a Igreja Universal, o trabalho que a Igreja Universal tem realizado, graças a Deus, se não fosse por isso, não sei aonde eu estaria hoje. Hoje eu dou graças a Deus pela Igreja Universal, por ter me acolhido desde pequena. Essa mãe desde pequena tem me acolhido e eu dou graças a Deus por isso. Graças a Deus, ela venceu. Assim, todos que chegaram nesse domingo em uma casa de oração também vão vencer. Talvez a sua ferida é outra. Você foi abusada. Talvez a injustiça, não importa. Qual a sua ferida? Domingo nós vamos curar essa ferida. Eu vou me despedindo por aqui, chegamos ao final, mas eu gostaria de deixar essa matéria sobre a reabertura da nossa igreja lá em Benguela. Ah, que coisa bonita. Também vai chegar aqui em Luanda. Que Deus abençoe, forte abraço, muita luz e até a próxima. Tchau, tchau. O líder da Igreja Universal em Angola esteve na província de Benguela nesse fim de semana, onde ministrou um culto no domingo em alusão ao aniversário da província, denominado Culto de Ação de Graças pela Harmonia Familiar. Na ocasião, o bispo esclareceu aos fiéis sobre a situação atual da igreja no país. Você que tinha dúvida da razão ou de que lado havia a verdade ou estava a verdade, eu quero te tranquilizar que a igreja está no bom caminho. Para quem está conosco, sabe que a obra de Deus anda dentro de uma disciplina, anda dentro de uma pureza. Estamos vivendo o primeiro amor. Estamos vivendo aqueles momentos em que a visão do pastor, do obreiro e do povo é o ganho de almas. Naquela manhã, o bispo Alberto II falava para quase 5.000 pessoas, dentre obreiros, fiéis, amigos e simpatizantes da IURT em Benguela. Estar na fé não depende de um espaço físico, depende da sua comunhão com quem? É isso, pessoal. Nós temos que estar atentos a esses pequenos detalhes. Senão você fica distraído e quando assustar, Jesus voltou e você ficou. Ou quando perceber, você morreu e foi para o inferno. No princípio da tarde, para o espanto dos fiéis e vários populares da província, os efetivos da polícia acompanhavam a reabertura do templo sede em Benguela. A emoção tomou conta de muitos, como é o caso dessas mulheres. Quando nós vimos essa catedral linda, bonita. Quando a senhora vê o altar, como é que a senhora se sente? Oh, pastor, bispo, não tenho palavra. É uma alegria muito grande mesmo. Os fiéis não quiseram perder mais tempo. No mesmo instante, começaram com os trabalhos de limpeza e higienização do recinto sagrado. Os templos da Igreja Universal vão abrindo gradualmente em todo o país depois de 3 anos encerrados. Aquilo que nós esperávamos há mais de 3 anos, hoje, graças a Deus, se concretizou. Está de parabéns a nossa justiça, mostra claramente a maturidade da nossa justiça, a imparcialidade da nossa justiça e é o país que ganha.